emagrecer, você precisa gastar mais do que você ingere. Ou seja, você vai precisar fazer mais atividade física. Você vai precisar comer menos do que você está gastando. A gente vive num ambiente alimentar propício a comer. A gente come as nossas emoções. Você está triste, você come. Você está estressado, você come. Você está nervoso, você come. Tudo quanto é sentimento que a gente usa a comida como escape. Então, não é fácil. Não é um processo fácil, embora seja possível. Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Ravel Nava e esse é mais um episódio do NavaCast, um podcast onde eu converso sobre assuntos vitais para a vida do empreendedor, com alguns dos maiores nomes do mercado. Nesses bate-papos, você vai aprender lições com cases da vida real. É o tipo de conteúdo que eu digo, muda o jogo e te leva para o próximo nível. Aqui a gente vai falar sobre gestão, marketing, vendas, saúde, alta performance e todos os temas que, obviamente, são necessários para a transformação dos resultados da sua empresa e, obviamente, da sua vida pessoal. No final desse episódio, eu gostaria que você fizesse um favor para mim. Vai lá no meu Instagram, que é @Ravel, com 2 L's, Nava, e coloque seu comentário dizendo como que a gente conseguiu te ajudar em mais esse episódio. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do NavaCast, um episódio diferente porque eu troquei de lugar. Essa minha convidada, ela tem esse poder de chegar e falar, eu não vou sentar nesse lugar, eu quero que troque. Mas esse talvez vai ser o episódio mais especial que eu vou gravar na vida, porque eu estou gravando com ninguém menos, ninguém mais do que a mulher mais linda do mundo. A minha amada amiga, companheira, namorada, amante e esposa, Andréa Nava. Andréa, seja muito bem-vinda ao NavaCast. Gente, para mim é uma honra. Eu nunca imaginei que você fosse me convidar para sentar aqui e em pensar que eu que vou te entrevistar, né? Porque eu troquei o lugar, eu que vou fazer as perguntas. Andréa, acabou minha maquiagem, meu botox. Você tá rindo de nervosa? Eu tô rindo tanto que você falou bem aqui de mim. Pode você é puxar apaixonado. Pode puxar o microfone assim. Eu acho que a gente pode fazer um podcast para você dar dicas, né? Como que os homens devem tratar as esposas. Pode trazer mais. Isso. Tá. O jeito fica bom para você. Então, tá? Eu acho que ele não tá tão bom não, né? Não tá não, mas você falou que é bravo colocar aqui. É o mais próximo. André, bom, o NavaCast aqui a gente fala que, como você bem sabe, eu não sei se você é ouvinte do NavaCast, tá? Não precisa falar assim, senão para não me chatear. Você sabe que eu sou sua fã, né? É. Mas a ideia aqui é a gente contribuir não somente sobre assuntos relacionados à empresa, até porque a pessoa física ela vai diretamente com a pessoa jurídica, né? Mas se apresenta. Quem é a Andréa? Andréia é casada com Ravel. E eu casei com o Ravel justamente porque ele tem aquilo que eu não tenho, né? Então, vocês viram que ele citou várias qualidades minhas, como ele me vê. Mas eu também casei com ele porque tem coisas que eu não tenho e ele me complementa nisso. Eu sou nutricionista, né? Atuo no online e no presencial. Tenho 2 filhos e vivo para minha família e para minha profissão, mas principalmente para minha família. Coisa boa, coisa boa. Andréa, e para eu falar para minha audiência um pouco mais sobre você, eu talvez possa dizer que você é minha grande mentora, né? Ah, é? Porque eu cresci vendo meu pai ler, e isso me inspirou muito, né? Porque o exemplo arrasta, né? Mas quem virou essa chave para mim, né? Muita gente me pergunta, onde é que foi essa virada de chave do Ravel querer aprender a ler? Primeiro meu pai, que eu vi e fiquei vendo ali a vida inteira ele lendo, isso me inspirava. Mas você foi uma grande inspiração para mim da leitura, né? Porque quando a gente se casou, para quem não sabe, eu e a Andréa, nós namoramos e casamos com 1 mês. Em 1 mês a gente estava casado. E aí desde esse início, né? Ali no primeiro tempo não tinha tanto tempo de leitura, porque o tempo estava focado em outras coisas, né? Mas eu via você lendo, né? Então você sempre me inspirou com a leitura, você sempre me inspirou com conhecimento, em busca da verdade, né? Eu te criticava muito lá atrás quando você falava de filosofia, falando, nossa, André, não fala de filosofia não. Lá vem Andréia filosofar. Lá vem Andréia e filosofar. E hoje ele filosofa mais do que eu, tá? Então assim, da onde nasceu esse despertar seu de leitura, de conhecimento? Compartilha aí comigo, né? Eu já sei, mas eu queria que você compartilhasse com a nossa audiência, para servir de inspiração para eles também. Obrigada, em primeiro lugar, por essa admiração que você tem.
Gente, muito legal. O Ravel falou que a gente casou em um mês. Eu estou aqui pensando. Eu acho que a mulher que passasse pela vida do Ravel, ele estando interessada, ela ia ter que casar com ele, porque vendedor igual ele não existe. Então, ele vendeu, inclusive, para mim, quem ele era, e não tinha como eu negar. Mas, enfim, estamos juntos. Eu penso que o desejo pela leitura partiu muito da questão da autoestima também e da possibilidade de eu aparecer mais diante do que eu estava fazendo naquele momento. Então, deixa eu explicar melhor. Eu sempre gostei de ler, sempre busquei muito pela verdade, pelo que é real, né? Embora a gente seja movido por sentimentos, a razão está ali e é necessário que a gente capte quanto mais o caminho da verdade. Enfim, na época que eu conheci o Ravel, eu estava muito frequente na igreja e a gente tinha alguns cursos que a gente tinha interesse em dar. Um deles era Casados para Sempre e o outro era Mulher Única. E eu nunca fui de falar em público, nem na faculdade. Eu lembro que eu sempre passei por conta das provas que eu fazia. Eu era muito boa em prova, porque eu nunca fui uma pessoa muito ansiosa. Eu sempre tive hiperfoco. Eu era focada ali e conseguia passar pelas provas. Mas a apresentação de trabalho eu não fazia, embora eu fizesse os trabalhos. Isso é até um fato interessante, porque como eu sou mais introvertida, eu gostava de fazer as coisas sozinha. Então, tinha algum trabalho de escola, eu falava, não, deixa comigo que eu faço e vocês apresentam. E aí, eu queria muito quebrar essa questão de não falar em público. Gente, eu preciso falar, eu quero falar aquilo que eu conheço, que eu consegui adquirir de conhecimento, passar adiante, né? Ter pessoas que também pensam como eu e que gostariam de expor e, de repente, não têm coragem. E aí eu comecei a ler. Eu ia começar a dar o curso em fevereiro, mais ou menos. Quando foi no final de novembro, eu li, eu acho que uns 20 livros em 2 meses. Era o dia inteiro. Eu não trocava nem a roupa, né? Como eu falei, eu sou bem focada. Eu falava, mas aí também está demais, né? Não está nem querendo sair, não quer tomar banho, não sei o quê, enfim. Mas eu comecei a ler muito. E é uma coisa que, quando no início, embora seja um pouco difícil, porque quando você não está tão habituada, né, naquela rotina de leitura, à medida que você vai criando o hábito, e claro que você deve começar por livros que você tenha mais interesse, que você goste mais do assunto, enfim, vai se tornando algo difícil de você deixar de fazer. Então, até hoje, eu tenho um nível de leitura, não como naquela época, que eu tinha mais tempo, mas mais elevado, e o Ravel via aquilo ali e ele foi se interessando. E foi justamente naquela época que eu comecei a me interessar mais pela filosofia, porque a gente tem uma perspectiva muito errada da filosofia, que vem lá desde a faculdade, né, de uma filosofia um pouco mais do professor, falando, explicando o que é filosofia, e não uma visão filosófica. Né? Porque eu penso que todos nós somos filósofos por natureza, a gente perde isso no decorrer da vida. A gente para de fazer os porquês que a gente precisa fazer na nossa vida. Enfim, aí o Ravel foi vendo e foi adquirindo esse gosto pela leitura. Não é isso, Ravel? Eu, na verdade, não somente me inspirei porque vi você lendo, mas porque eu via que o conhecimento que você adquiria, a maneira como você falava, me chamava muita atenção. Né? E eu falava, rapaz, ela é inteligente, ela conseguia me convencer. Muita gente sem ser impositiva, né? Eu nunca fui impositiva. Não, porque, assim, na verdade, a gente até comungava de religiões diferentes, né? E eu, do meu jeito, mais impositivo, queria te convencer... Ravel é dominante, muito dominante. De todo jeito. Porém, você conseguia construir um pensamento e me mostrar... Eu, estudando filosofia, achava esse é o desejo de poder dele, aí, querendo me dominar. Então, não vou nem discutir, deixa ele achar que você do seu jeito E você, do seu jeito, me levava, né, para esse lugar de reflexão. Cara, vale a pena refletir o que ela está falando. E, para mim, isso foi muito importante, porque eu mudei muito a minha maneira de pensar, de agir, de como eu controlo minhas emoções, de acreditar que nem sempre eu estou certo. Né? Então, acho que muito veio disso. E isso gerou um gatilho em mim de falar, cara, deixa eu ler o que ela está lendo também. Né? E o que me despertou foi o fato de eu ter que me expor, né? De eu ter que falar mais, então eu tenho que estudar. Sempre aquilo que a gente expõe, a gente acaba se cobrando mais porque tem um julgamento alheio. Mas, com a idade, né, à medida que você vai amadurecendo, vai crescendo, você vai despertando um interesse maior por essas questões filosóficas, mais psicológicas, de comportamento humano e tudo mais. Então, eu penso que tem a ver com isso também, né?
É porque eu vi, cara, ela é linda. Além de linda, é inteligente. E ainda consegue me convencer das coisas que eu não acredito, né? Eu tenho que buscar esse conhecimento. Não, e tem uma coisa assim que eu sempre falo isso para as mulheres, para as pessoas. Às vezes a gente não nasce, né? Estou dizendo que eu sou linda, assim, você está dizendo é meu marido. Você está dizendo é verdade. Já começo de história. Às vezes a gente não nasce com a condição financeira que a gente gostaria para se posicionar diante de outras pessoas, não nasce com a beleza que a gente gostaria de nascer, né, com a saúde. Mas quando você não nasce com conhecimento, você tem a capacidade de buscar aquilo ali. E não tem quem não queira sentar ao lado de alguém que tenha conhecimento para oferecer. Você pode não ter dinheiro, você pode não ter beleza, mas se você é uma pessoa que tem conhecimento, que tem inteligência, que sabe falar, tem bom senso, todo mundo quer estar do seu lado. Então, eu falei assim, isso é maravilhoso, né? A Bíblia, isso é bíblico, né? A Bíblia fala que os peritos sentarão à mesa com os reis, ou seja, o conhecimento, ele vai te levar a sentar em grandes mesas. E isso é verdade. Você falou um negócio interessante, talvez a gente não saiba ainda como vai se chamar o curso. Mas bom senso. Bom senso. André, como é que você adquire bom senso? Porque a gente tem falado muito disso, né? Gente, eu falo isso porque, assim, bom senso é um negócio que é muito difícil. Ele talvez é intangível, mas existe um limite mínimo da gente acreditar o que é bom senso. E eu acredito que muitas pessoas não conseguem criar relações duradouras, e isso vale para relações de amizade, de negócio, porque não existe bom senso. Né? Eu estava até antes aqui com a Larissa e o Slay, mas a Larissa falou muito isso, né? Moral é algo talvez intangível, porque culturalmente muda de um lugar para o outro. Aí eu falei, mas tem coisas que são princípios, não se muda isso. Como que eu adquiro bom senso, na sua visão? O que é bom senso para a Andréa? Bom senso está ligado, sensatez, né? Está ligado a respeito, limites, né? É a pessoa que sabe a hora, até onde ela pode ir, sabe até onde ela não deve ir, o que ela pode falar em determinado momento, o que ela não pode. Ela respeita a liberdade alheia. Eu acho que isso está muito relacionado à socialização, né? Uma pessoa que foi bem socializada desde a primeira infância, ela tem uma capacidade melhor de lidar com certos limites, diferente de uma pessoa que não ouviu tantos nãos, né? Tantos foras. Às vezes ela não sabe até onde ela pode ir, chega na fase adulta e não está preparada para isso, né? E vai até onde ela não deveria ir, vai além dos limites do outro. E, de repente, tem a ver com autoestima também, né? Com rejeições que a pessoa passou. Acho que tudo isso envolve a questão do bom senso. E é uma coisa muito importante nas relações, né? Você que fala muito de networking, para você, às vezes a pessoa fala assim, mas não consigo fazer networking. Será que você tem bom senso, né? Para saber assim, eu posso chegar nessa pessoa? Não posso chegar. Como que eu devo chegar? Como que ela espera isso, né? Como que é essa pessoa? Estudar a pessoa e falar assim, porque tem gente que gosta de conversar, mas tem gente que não gosta. Então, tem um jeito diferente de chegar em cada pessoa, porque as pessoas são diferentes. E nem todo mundo tem essa habilidade, essa percepção. Eu me lembro que eu visitava médico, eu passei 12 anos na indústria farmacêutica, visitava cardiologista, endocrinologista, mais esses médicos que atuam na área metabólica. E esse era um dos elogios que eu mais recebia. Andréia, é muito bom te receber, porque você tem bom senso. Você sabe quando é para esperar, porque eu sabia, tinha dia que a clínica estava lotada, eu sabia que o médico ele ia me receber por amizade, não porque ele queria me receber, e não é porque ele não gostava de mim, é porque ele não podia, tinha gente que estava ali pagando e ele precisava atender aquele paciente. E eu sabia a hora de sair, eu entrava, eu via que o médico pegava, botava a mão olhava para o relógio, ou já começava a mexer no computador, eu falei, é a hora de eu sair, não dá para continuar. Ele tem algum compromisso, ele não pode continuar conversando. A roupa que você veste, né, a forma como você se posiciona, o seu jeito de falar. Então, isso é muito importante. Muito importante. Uma pergunta, porque assim, quando fala de bom senso, você fala da pessoa saber lidar com as situações e saber lidar com o eu dela. Uhum. Porque às vezes é uma pessoa mais explosiva, às vezes é uma pessoa mais temperamento, às vezes mais neutro. Como é que é essa dose? Porque tem gente que é meio morna. Como é que você enxerga essa questão? A pessoa tem que ser o que ela é, ponto final? Porque
Cara, é difícil as relações, né? Nem todo mundo vai gostar do teu jeito. Como é que é a tua visão? Então a pessoa tem que ser... tudo bem. E a pessoa tem que ser morna, então, querer agradar todo mundo para ter bom senso? E tá tudo bem, né? A gente nunca vai nunca vai conseguir agradar a todo mundo, nem Jesus conseguiu. E a gente precisa ter essa clareza, né? Porque as pessoas, elas se unem por afinidades, por objetivos, por valores. E você precisa ter claro quais são os seus valores. Os meus valores básicos é liberdade, verdade, respeito. Quem não tem esses 3 valores básicos não serve para andar comigo. Já é meio caminho andado. Eu conheci fulano, ela não tem isso aqui, não é para andar comigo, não dá para ser meu amigo. Porque eu sei que vai durar pouco essa amizade. Então, a gente precisa ter clareza de quem a gente é e saber, tem gente que vai dar certo, tem gente que não vai dar. E está tudo bem. E isso é amor próprio também. Né? Porque se você começa a dar muito sims e deixa de dar não, você começa a negar a si mesmo, a negar a sua verdade para poder agradar o outro. Você falou esse negócio de morno, até fiz um post recentemente no Stories falando sobre isso, né? Que crente morno, Deus vomita, né? Tem uma passagem, um versículo em Apocalipse que fala disso. E para mim é muito interessante porque a gente, às vezes, para agradar os outros, a gente deixa de ser quem a gente realmente é. A gente mata a nossa essência para ter mais pessoas à nossa volta, para ser amigo de todo mundo. E isso tem a ver com uma certa carência, um espírito de rejeição e tudo mais. Então, é importante ter a clareza de quem você é e ter a convicção de que você não vai conseguir ser amigo de todo mundo nem agradar a todo mundo. E cortar laço. Não deu, não deu. Está tudo bem. E saber ressignificar. Eu falo para os meus filhos, eu falo para os meninos, para o Lourenço e para o Benjamin, que amigo a gente conta nos dedos de uma mão. Então, você vai ter 5 amigos de verdade na sua vida, no máximo, e olhe lá. E, às vezes, você vai perder um porque você tem outro que o outro não dá bem e você anda muito com o outro. Vai acontecer isso também. O resto é colega. Porque a gente não consegue dar atenção para todo mundo. E, normalmente, os amigos são aqueles que trabalham com a gente ou que dormem com a gente. Você é meu amigo. Ou aquele que está... Porque a gente tem mais convívio. Essa é a realidade do mundo, hoje e sempre. Não mudou, né? Não mudou. Sempre foi Você passa assim. o dia inteiro... Eu estava falando ontem com a minha mãe, né? Falei assim, mãe, a gente passa o dia inteiro trabalhando. Chega em casa 8 horas da noite, janta com a família e vai dormir. Então, quem que é os nossos amigos? Aquela pessoa que está trabalhando com a gente, aquela que mora com a gente e a que dorme. Porque, assim, você encontrar uma pessoa num jantar no final de semana, é colega, amigo de verdade, você não consegue construir laço. Né? E aí é legal você falar desse negócio do... Para você construir uma amizade de verdade, você precisa ser vulnerável. Você precisa estar disposto, porque tudo pode acontecer, né? No amor, tudo pode acontecer. A pessoa pode não gostar de você, aí você sofre e tudo mais. E tem gente que, às vezes, não aprofunda laço porque não tem vulnerabilidade, porque a pessoa é presa a acontecimentos passados que faz com que ela crie bloqueios. Eu vivi um tempo isso, até quebrar isso na terapia, né, por medo. Eu tenho medo, então eu não posso me entregar, eu não posso revelar tudo. E aí a pessoa fica morna, superficial. E é legal você falar isso, porque são coisas que dificilmente se ensina na faculdade, né? Sobre as relações. A vida é quebrando a cara. É quebrando a cara. E, geralmente, as amizades, elas necessitam de amor e perdão, porque, apesar da afinidade, nem sempre você vai concordar com a pessoa. Faz parte a discordância. Tem que ter maturidade para discordar. E para saber... Respeito, né? É respeito, né? Embora eu tenha afinidades com você, né? A gente se parece em algumas coisas. O que nos atraiu foi justamente as diferenças. Mas quando você começa a conviver muito, você tem que ter muita maturidade para lidar com essas diferenças. Porque aí pode virar um peso. É muito legal, né? Porque a atração começa com a diferença. Cara, ele é super extrovertido, ele é forte, ele é corajoso, eu não sou tão assim. Cara, ele traz para mim aquilo que eu não tenho e eu queria ter. E é maravilhoso. Só que, quando você está numa relação a dois, que você está o tempo todo convivendo, e não falo só de casar, mas falo de amigos e tudo mais, você quer uma coisa, não, ele quer outra. Ele quer pular de paraquedas, mas eu não sou tão corajoso, eu não quero e não tenho interesse. Aí um vai, o outro não vai. Começa a ter as brigas, né? Então, você tem que ter essa habilidade. Eu acho que tem que ter o compromisso, eu quero estar junto, é bom estar com você, eu te admiro por isso, mas nem tudo que você fizer eu vou conseguir fazer, porque ainda que você ande junto, existe 2 indivíduos ali, né? Então, a gente tem que ter essa habilidade para lidar com essas diferenças. Você para quem está te conhecendo aqui pelo podcast, dá para ver que você tem uma fala bem firme, né?
Agora a pergunta, com seus pacientes lá na nutrição, você também fala firme desse jeito? Dizendo, você não pode comer isso. Se comer, você vai engordar. Não, eu falo a verdade, mas eu não sou impositivo, porque para mim tudo, as pessoas são livres. Elas fazem o que elas quiserem. Eu sempre falo assim, cada um tem a vida que merece. Tudo que acontece na nossa vida tem a ver com o nível de responsabilidade que a gente está disposto a assumir ao longo da vida. Então, assim, às vezes o paciente chega, eu quero emagrecer. Sim, por que você quer emagrecer? O quanto você quer emagrecer? Porque é um processo difícil. Então, eu vou falar a verdade para ele. Emagrecer, você precisa gastar mais do que você ingere. Ou seja, você vai precisar fazer mais atividade física. Você vai precisar comer menos do que você está gastando. A gente vive num ambiente alimentar propício a comer. A gente come as nossas emoções. Você está triste, você come. Você está estressado, você come. Você está nervoso, você come. Tudo tudo quanto é sentimento que a gente usa a comida como escape. Então, não é fácil. Não é um processo fácil. Embora seja possível. É difícil. Você quer? O quanto você quer? O que vai mudar na sua... Escreve aqui para mim 5 porquês que você quer isso. O que muda na sua vida? Eu vou ficar mais disposto. Eu vou colocar um biquíni e vou ficar com a autoestima melhor. Vou me sentir mais confortável perto das minhas amigas que são mais magras. Eu vou fazer sexo de luz acesa. Eu não vou ter vergonha de sair da piscina quando tiver todo mundo olhando. Eu vou colocar aquela roupa. Entendeu? A gente precisa ter clareza disso. E, para mim... O maior problema das pessoas é que elas negam a verdade. Sabe? Eu não quero dar importância a isso, porque eu quero que isso não importe, porque é bonito não importar, porque eu aprendi a vida inteira que isso não é importante. Só que isso é uma mentira. Porque, assim, embora a gente que é cristão fala-se muito, Deus gosta da gente como a gente é, mas é Deus que gosta da gente como a gente é. As pessoas não gostam da gente exatamente do jeito que a gente é. Essa é a verdade. E a gente convive com pessoas. Embora eu queira negar as pessoas e a importância que elas têm na minha vida, isso eu quero negar, mas isso não vai deixar de existir. Não é à toa que fala melhor quem expõe. Quem lê e quem expõe aquela fala. Você fala muito... Hoje você lê mais porque você sabe que as pessoas estão te vendo. Elas estão te julgando, elas estão te ouvindo. Eu, de repente, treino mais, não só mas porque eu posto no Instagram, eu vendo isso, eu trabalho com isso. Então, a gente tem essa preocupação, sim, com o outro. Principalmente com aquelas pessoas que têm maior importância na nossa vida. Então, a gente precisa ter claro a verdade. Por que eu quero isso? O que muda na minha vida? Qual é o esforço que eu estou disposto a pagar? E eu estou disposto a pagar esse preço? Né? Porque, às vezes, é melhor dizer assim, olha, eu sei que vai mudar isso e isso, mas eu não estou disposto a pagar, e se aceita do jeito que é. Senão, você vai ficar o tempo todo frustrado, se sentindo culpado. Então, a resposta é... Eu acho que eu sou dura, mas eu não sou, assim, positiva. Você que escolhe, a escolha é sua. Não, mas eu é porque, escolhi assim, ser tudo assim. que você falou, eu concordo em gênero e número de grau. Até porque a gente concorda na grande maioria das coisas, né? A gente é muito parecido, A gente é né? muito parecido. Mas é porque as pessoas... Porque a gente lê os mesmos livros. Quase... eu não estou lendo os romances que você está lendo, né? Você gosta muito de romance. Eu gosto de novidade de vida. Se eu ler um livro, der 3 páginas lá falando a mesma coisa, que eu já sei o que ele vai falar, pronto, perdeu a graça. Nunca tive isso. Eu termino quero mesmo... ver, eu quero uma coisa assim, tipo A Próxima Vítima. Ai, será, meu Deus, eu não sei o que ele vai falar, quero continuar lendo. Eu não, né? Tu sabe que eu começo, ruim ou não, eu termino. Mas isso é muito bom, porque às vezes você lê um livro que eu acho que é prolixo, mas é mais fácil de você gravar, de você internalizar aquilo ali, porque ele está repetindo a mesma coisa, né? Eu não sei, minha memória também não é tão boa igual a sua, eu esqueço das coisas, você não esquece. Uma rápida pausa aqui, empresário, só para eu te fazer uma pergunta. Por um acaso você entraria no avião que o piloto não sabe para onde ele está indo e nem se tem combustível suficiente para ir para esse destino que ele nem sabe onde é? Pois é, se a sua empresa está sem planejamento e você está preso no operacional do dia a dia, significa que a sua empresa é como esse avião, a qualquer momento pode cair. E ainda é possível que você está cansado, trabalhando mais que todo mundo na sua empresa. Ou seja, você não é empresário, você é um empresidiário. Mas para te ajudar, a gente criou o Infusão 4.0, uma imersão de 3 dias, presencial, 100% focada em soluções para que o seu negócio cresça e te dê lucro. No Infusão 4.0, nós vamos te apresentar ferramentas e metodologias de forma prática sobre gestão, marketing e vendas. Ferramentas essas
que façam sentido realmente para o seu negócio. São aulas criadas de empresário para empresário, um material didático impresso para você poder levar para casa e revisitar sempre que necessário, livros digitais para sua leitura e acesso ao nosso portal com diversos temas sobre gestão. E claro, um network poderoso, onde você vai poder fazer conexões e relacionamento com outros grandes empresários. Quer saber mais? Acesse infusão4.0.com.br. Mas assim, esse lance que você falou de negar a realidade é porque negar a realidade dói. Falar da verdade dói. Uhum. Alguns fuga, né? Alguns fatos na nossa vida, a gente tem vergonha de expor, porque vai expor a nossa mediocridade, vai expor aquela nossa falha, né? Então é tipo assim, pô, isso é biológico. Vão descobrir quem eu sou. Se defender. Vão descobrir quem eu sou. Né? Eu falo muito isso porque todos nós, né, temos medos, temos nossos anseios e faz parte. Então tem muita gente que fala, eu não tenho medo. Cara, depende de quê? Porque o medo, ele não é a mesma coisa que coragem. Você sabe lidar melhor com medo do que outras pessoas. Eu tenho assim, medo de subir no palco, mas eu vou. É porque o medo ele é bom, né? O medo ele é o regulador da sua vida, talvez. Eu vou pular do prédio. Não pula porque você vai ter medo. Né? Existe uma diferença entre medo e covardia. Uhum. É coisa diferente. Cara, eu não sou covarde. Mas o medo, ele faz parte do sentimento da vida do humano. Todo mundo tem, nem todo mundo é covarde. Todo mundo. E aí a questão de se expor a essa questão, cara, vão ver que eu sou vulnerável, vão ver. Isso mesmo. Tanto que quando eu me tornei essa pessoa pública, né, talvez eu nunca tive essa preocupação do que iriam falar comigo. Acho que você pode falar isso mais do que eu. Eu não tenho muito essa preocupação de, vão dizer que ele é isso, que ele é aquilo. Agora virou blogueiro, vendedor de curso, blá, blá. Eu nunca tive muito esse medo porque eu sei quem eu sou. Eu, Ravel, tenho isso comigo. Mas... Tem a ver também com a sua personalidade. O influente é mais assim do que o analítico. Ele se preocupa um pouco mais. Mas a verdade é que, para você crescer na vida, você tem que começar a ligar aquele botãozinho do dane-se. Uhum. Porque se você for ficar o tempo todo se importando com o que estão falando de você, as pessoas vão te parar. E geralmente, quem critica, o grande sonho dela é ver a crítica dela se concretizando na sua vida para dizer, eu falei. Então, muita gente vai falar contra você. E aí você chega num ponto que você liga o dane-se e, cara, vou crescer e ponto final. E quanto maior você fica, quanto maior fica a exposição, maior é o tamanho do alvo. Então, mais pessoas querem atirar pedra em você. Porque as pessoas querem dizer o seguinte, como ele não satisfaz o que eu quero, eu vou dizer contra ele. E é difícil você agradar as pessoas, né? Você agradar todo mundo é um desafio. Então, as promessas têm que estar muito bem alinhadas. Nunca será, porque são diferentes. E as promessas têm que estar muito alinhadas, porque sucesso nada mais é do que alinhamento de expectativa versus resultado. Eu alinhei que isso aqui era preto. Eu te entreguei que é preto, obtivemos sucesso porque o resultado foi baseado na minha promessa. Então, quando você começa a ter expectativas de uma pessoa que você nem combinou nada com ela, geralmente você vai se frustrar. É uma grande verdade. E aí a gente chega naquele ponto que você falando, buscando aqui, que eu ia falar e abrir outra janela, é que a aparência importa. A aparência importa. A aparência importa para quem está ali sendo visto e para quem vê. Porque nós somos seres visuais, né? Você está bonita, elegante, porque isso é um padrão, né? Não que o padrão seja o padrão para todo mundo, mas o fato é que uma pessoa que ela se cuida, a virtude é sistêmica. Se ela se cuida na saúde dela física, ela vai ser assim na empresa. Ravel, quer dizer que quem está fora do peso é um péssimo profissional. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a probabilidade de uma pessoa que é sistêmica, com dieta, com treino, que ela cuida de si mesmo, é porque ela está buscando ter alta performance na vida dela como um todo. Ravel, conheço mulher que se cuida, sarada, mas não está nem para o profissional. Eu não estou dizendo que eu estou generalizando, mas na sua grande maioria, quando a pessoa entende o que é viver em alta performance, ela vai se alimentar melhor, ela vai cuidar melhor do seu corpo, ela vai ler mais, ela vai ter mais tempo de oração, ela vai olhar pro ecossistema que é o corpo dela e falar, cara, eu vou me cuidar mais. Então, a virtude é sistêmica. A pessoa é boa numa coisa, provavelmente ela vai se replicar essa organização dela, né, a disciplina dela, para outras coisas. A gente vê inúmeros atletas, né, que o cara era atleta de ponta, hoje é um big do empresário, o cara mantém uma rotina. Existem aqueles que degringolaram completamente, e com toda a certeza do mundo, né? Para toda regra tem a sua exceção. Mas a aparência importa muito. Na nutrição, as pessoas te procuram, e eu garanto que as pessoas falam assim, se você perguntar no seu consultório, falam assim, eu sendo a Andréa perguntando aqui, e aí,
você quer estética ou saúde? A pessoa fala assim, saúde. Mas no interior dela... Uma doença? No interior dela... Qual doença você tem? Não tenho nenhuma. Mas qual que é o seu objetivo com saúde? É porque quando você vai fazendo uma pergunta atrás, por quê? Por quê? Por quê? Aí você vai acabar chegando na estética. A maioria das... A gente é movido por medo ou prazer. Medo ou prazer. E, normalmente, o paciente que chega com medo, ele tem alguma doença. Eu acabei de ter um diagnóstico de câncer. Eu acabei de ter um diagnóstico de diabetes. Eu preciso mudar meu estilo de vida. Aí, tudo bem, ele tem uma doença, ele está com medo de morrer, medo de perder a família. Aí, você vai e passa a dieta para ele. Você traz ele para uma remissão. Ou ele faz a cirurgia, tira o câncer e tudo mais. Quando não dá 1 ano que ele não tem mais aquela doença, não está vivenciando aquilo ali, ele desiste. Eu volto a comer tudo que ele comia antes. A verdade é essa, quem é movido. Agora, a pessoa que é movida por prazer, pelo prazer da estética, que é bom, a gente é reconhecido, as pessoas gostam, o belo é uma coisa muito... A gente gosta de coisas bonitas, a gente gosta da natureza, a gente gosta de uma casa bonita. Essa é a realidade. Mesmo que a gente não goste, que eu me acho feia. O problema é assim, as pessoas gostam de coisas bonitas. E lembrando que gosto é pessoal, né? Eu posso achar você lindo, você me acha linda, e tem gente que vai falar assim, nossa, acho nada a ver. Lá ele, como diz os meninos. Confia. Então, assim, o gosto é muito pessoal, mas o belo existe. E as pessoas gostam disso. Então, eu até esqueci onde que eu parei. Mas você falou da questão da aparência. A aparência importa, as pessoas olham para isso. A gente está julgando o tempo todo. Né? A gente está o tempo todo fazendo isso. Eu olho para você, eu faço um julgamento. Cara, a blusa dele é cinza, ele é moreno. Isso já é um julgamento. Ele é mais... Se você está do lado de uma pessoa que tem mais peso, eu vou falar, ele é mais magro, ele é mais forte. Mesmo que não seja uma coisa que eu exponha, que eu coloque para fora, que está no meu consciente, mas está no meu subconsciente. Automaticamente eu faço esse julgamento. Ele está bem aparentável, ele tomou banho hoje, ele está limpo, ele está cheiroso, ele está bonito. Então, esse é o primeiro impacto que surge. Eu me lembro que eu fui numa dermatologista uma vez, eu ia fazer alguns procedimentos estéticos, ela estava de máscara, na época da máscara. E aí, ela tirou a máscara. Primeiro que ela já me recebeu, assim, com o cabelo todo bagunçado, né? E, assim, dermatologista é uma pessoa que cuida... Quem procura um dermato, se ele não tiver com um câncer, com uma doença, ele quer estética. Então, a primeira coisa que ele olha é a roupa, é o cabelo, é a pele da pessoa. Quando ela tirou a máscara, ela estava com batom vermelho, a boca desse tamanho, olheira, não tinha passado maquiagem, só passou batom. Aí eu falei... Então... Eu acho que eu vou fazer só o Botox hoje. Eu não vou... Aí eu fui pelo Botox. Fiz o Botox, que eu fiquei um pouco nervosa, acabei fazendo o Botox. Mas não tive coragem de fazer o preenchimento, porque eu não achei que estava esteticamente bonito. Então, a gente olha para isso. A mesma coisa do nutricionista. Tem nutricionista que sabe muito, mas se ele está acima do peso, a pessoa emite um julgamento. Cara, como que ele vai me ajudar se ele não está ajudando ele? Então, é ou não é? Total. Você deve viver isso aí. A gente vive isso, né? Todo santo dia. Então, as pessoas fazem isso. Então, daí a importância da gente se cuidar e estar aparentável para aquelas pessoas que estão comprando o nosso produto, o nosso serviço. Estética importa, sim. Aí você falou de uma outra coisa que eu achei interessante, que é o alinhamento de expectativas, muito importante, né? Porque, às vezes, a gente espera uma coisa de alguém e sem antes ter alinhado o que a pessoa poderia nos entregar. E você falou da questão da exposição, que a gente, quanto mais você está exposto, quanto mais você se expõe, mais as pessoas vão te julgar. Isso é uma verdade. E se a pessoa tem dores internas, se ela tem problemas internos, né, a gente já tem um desejo natural de violência que está dentro do ser humano, a gente acaba buscando no outro o bode expiatório para sanar aquele problema que a gente tem. Tem até um livro muito legal, que eu deixo aqui a sugestão, que se chama O Bode Expiatório. É maravilhoso. E a Anorexia do Desejo Mimético. Foram 2 livros assim, que marcaram a minha vida. Eu falei, meu Deus, que homem é esse? Viu, Ravel? Se eu tivesse viva na época dele, eu falei, cara, a filosofia dele é maravilhosa. É sério, verdade. Vocês vão comprar esses 2 livros. Ele é muito bom porque ele fala que os nossos desejos partem de desejos alheios e que a gente está sempre em busca de um bode expiatório para sacrificar a fim de salvar a nossa comunidade, sanar os nossos problemas. E, normalmente, esse bode expiatório é alguém que está no extremo. Ou muito rico, ou muito pobre, ou muito bonito, ou muito feio, deficiente. A gente não quer aquela pessoa que está na média, mas aquele que está no extremo. Que é exatamente o que você fala, aquele que está mais exposto, aquele que tem alguma coisa de destaque.
que é justamente quem a gente quer matar. Mas tirar. eu vou te falar, geralmente, o fã e o hater, eles moram muito próximo um do outro. A linha é tênue, né? É demais. Porque você tem uma admiração, aquela... Eu ainda falo assim que muitos dos nossos sentimentos ruins, eles têm como base a inveja, né? Satanás caiu por conta da inveja e eu acho que isso foi uma coisa que está meio que dentro da gente. Você vê uma criança, né? Se ela não for bem socializada, ela nasce invejosa. Você dá uma coisa para o irmão, o outro quer também. Ele prefere que o outro não ganhe do que os dois ganhem. Você já viu como é que é? Total. Nasce egoísta, é orgulhoso, bate, rouba. Se você não socializar, é assim que vai crescendo. Então, a inveja é uma coisa que está ali. Se você não entende que ela existe, ela está dentro de você e ela pode disseminar a violência, que é algo ruim, você não aprende a lidar com ela. Porque quem nega é justamente quem não sabe lidar. Você mata a inveja quando você assume ela. Eu estou sentindo inveja de você. Será que isso que eu estou sentindo, será que a minha raiva disso não é inveja? Será que eu não quero tanto isso porque eu tenho inveja dele? Eu também quero ter o que ele tem? Porque, assim, até então não é errado. Eu quero ter. Mas o problema é quando você quer que o outro não tenha, já que você não tem. Né? E você começa a diminuir o outro. Isso é muito comum, muito comum. É forte isso, né? Não. Quantas pessoas falam assim, fulano não... E normalmente as pessoas usam o dinheiro para falar disso, né? Fulano não gosta de mim porque eu não tenho tanto dinheiro. Porque eu não sou tão grande. Porque eu não sou... Cara, a pessoa está olhando para o que o outro tem. Existe uma rejeição dentro dela, porque ela não tem aquilo que a pessoa tem, e ela está usando o outro como bode expiatório de algo que ela precisa curar dentro dela. Se o outro tem, por que eu posso aprender com ele? Entendeu? Porque o fato de ter pessoas melhores do que a gente é justamente o que estimula a gente a ascender, a melhorar, a querer melhorar de vida, mudar de vida. Senão a gente vai de mal a pior, anda só com gente ruim, gente que faz coisa errada, gente que está acima do peso, gente que rouba, eu estou falando de várias coisas que envergonham o ideal, né? Anda com o fraco, com o que não tem saúde, com o feio, com o pobre, né? Você começa a degringolar, você vai de mal a pior. E às vezes a pessoa anda com... Não é que o ambiente determina, porque ele não determina, tá? Você pode revela. Rejeitar ele a tal ponto que você se afasta daquilo ali. Mas ele influencia e muito. Total. E tem gente que gosta de andar com pessoas inferiores a ela, em todos os aspectos, para se sentir melhor. Né? Então, isso é comum. Conviver do lado de gente bem-sucedida, e aí pegando as suas áreas, seja fisicamente, financeiramente, espiritualmente, não é fácil. Se você não tiver maturidade, você desperta tal inveja na pessoa que você começa a pegar essa pessoa como o famoso bode expiatório e transforma ela numa causa para o teu insucesso. Então tem gente que fala, eu fui lá em tal lugar, mas me menosprezaram. Mas falaram o quê? Não, eu percebi pelo jeito deles me olharem. Mas eu fui lá e não me deram tanta atenção. Deixa eu te falar, esse tipo de pessoa, você pode botar em qualquer lugar. Sempre vai estar ruim para ela, porque o problema não é o lugar, não é a pessoa. É a pessoa. A pessoa é problemática. Ela está ferida. Ela está num processo de aceitação da realidade dela. Ela não quer superar. Então ela não vai confessar, porque dói muito para ela falar. Realmente ninguém me menosprezou. O problema está comigo. Eu estou ferida, eu estou isso, eu estou aquilo. É você avaliar o contexto. Todo mundo que está ali, que tem a mesma situação que eu, pensa como eu, não. Então o problema pode estar comigo. Né? Você já viu assim, que a gente fala que quem nasce numa situação de vulnerabilidade, em que sofre abuso, sofre violência, normalmente vai violentar, vai abusar. E a gente sabe que a maioria das pessoas que vivem isso não fazem isso, não levam adiante. Embora o ambiente tenha uma influência, e a maioria das pessoas que fazem isso viveram num ambiente assim, nem todos fazem. Sim. Então, assim, isso não é determinante. Então, a forma como a pessoa enxerga é normalmente a forma como ela se enxerga. Né? Porque se eu acho que a pessoa se eu me vejo como uma pessoa inferior, naturalmente eu vou achar que todo mundo me vê e eu vou passar isso, porque as pessoas, elas sentem quando alguém é inseguro. A pessoa insegura, ela é pastosa, ela se amolda ao ambiente. E as pessoas não gostam de gente assim, porque elas sentem insegurança
perto de pessoas desse jeito. E ninguém gosta de andar do lado de gente segura. Ninguém gosta, é muito ruim. A diferença é um soco no estômago. Ninguém aguenta muito tempo andar com uma pessoa melhor se a pessoa não tiver uma autoestima, uma cabeça boa. É sofrimento, é dor. Você ficar olhando que a pessoa está numa situação excepcional e você não consegue atingir aquilo ali, se você não souber lidar com aquilo, eu acho que uma das formas de você lidar melhor com isso é você entender que todo mundo tem problemas, todo mundo vem com um pacote. Então, aquilo que eu estou vendo em você, que aparentemente para mim é perfeito, é o ideal, é maravilhoso, tem por trás dores também, sofrimentos em algumas áreas, né? A gente tem competências diferentes. E o que eu posso aprender com você naquilo que você é muito bom? A gente tem que ter essa humildade de reconhecer o outro, né? Porque Deus também se revela através do outro. A verdade é essa. E é interessante porque quando a pessoa está num ambiente que ela não consegue ver que o problema é ela cria problemas e situações para virar contra aquelas pessoas. Ou seja, ela era uma fã daquele grupo. O grupo de fã que mata o ídolo. O grupo, teoricamente, não aceitou ela, né? Porque, na verdade, é ela que não se sente bem. Ela cria uma versão na cabeça dela para dizer que aquele grupo excluiu ela. Isso é biológico. E aí ela passa de fã para hater. E é a coisa que mais acontece. Por isso que eu falo, se você quiser se aproximar de alguém para você aprender com ela, primeiro passo, humildade. Segundo passo, maturidade para conviver com o sucesso dos outros. André, eu sei que falar da gente, ficar falando da gente não é o ideal, mas eu sou um cara que você conhece, né? Eu sou muito feliz quando eu vejo as pessoas crescendo do meu lado. É verdade. Isso é verdade, meu marido. É verdade. Às vezes eu falo, você não sente uma invejinha? Cara, eu vibrei. Eu não vou dizer o nome, né? Mas, por exemplo, uma pessoa que está próxima da gente realizou o sonho, que era comprar um Rolex, né? Recente agora. Cara, eu vibrei com ele. Você já vivenciou eu vivi isso, né? Que é? Quando eu comprei o meu primeiro... Que massa! Então eu vi ele no dia lá. Isso é muito legal. E aí eu vibrei com ele, e a gente ficou conversando de horas, e ali, na verdade, eu estava vibrando. Mas eu acredito que isso eu trouxe desde a minha infância. Eu sempre fui esse cara de celebrar com os outros. Mas é muito sobre a maneira como é a sua ótica, né? Você vê a pessoa, ou você aprende a admirar aquilo que ela tem, ou aquilo se torna uma facada para você. Né? Pega em você aquilo. É como você se enxerga e como você enxerga a vida, né? É como você quer ver também, né? Porque tem gente que quer ver tudo escuro. Tem gente que é negativo, preto, né? Tá na pessoa. Tem gente que pode estar onde estiver, vai reclamar da vida, porque nasceu para reclamar. E geralmente essas pessoas, a vida costuma trazer coisas que façam ela reclamar mesmo. E aí só arruma uma amiga assim também, né? Que você já viu que a gente atrai, né? A gente vai atraindo pessoas desse jeito. Porque quem não é assim não quer estar com gente desse jeito, negativo. Na verdade. Agora, sim, esse negócio que você falou assim, das pessoas, a distância entre o fã e o hater é muito pequena, né? Porque a linha é muito tênue. O mais legal é que os sinais seguem aos que creem, e isso é verdade. A gente emite sinais por onde a gente vai. Por mais que as pessoas tentem falar algo da gente, denegrir a nossa imagem, quando a gente tem uma boa trajetória, isso tem um peso muito pequeno e dura muito pouco. Eu me lembro quando eu era representante, que eu bati no carro de uma médica, enfim. Essa médica, ela tentava falar de mim. Eu tinha acabado de tirar a carteira, eu não bati por querer, não foi de propósito, eu chorei, eu fiquei mal. Mas ela tentava falar mal de mim para todo mundo. E as pessoas que eram colegas dela chegavam em mim, e elas nem eram tão minhas amigas, porque eu estava acabando de entrar na indústria farmacêutica, eu visitava ainda há pouco tempo os médicos, falavam assim, André, relaxa, os sinais, seguem os que creem, falava na linguagem deles, né? A gente sabe quem você é, a gente sabe quem ela é, fique em paz. Então, isso é muito bom, né? Quando você tem uma trajetória correta, você é justo, as pessoas vão falar e... O que não te impede de não ter problemas, né? Eu falo sempre isso, né? Porque para quem é correto, para quem são pessoas de bem, situações difíceis acontecem e você tem problemas. E nem sempre a resolução dos problemas vai agradar ambas as partes, né? Porque é uma questão de ótica. Eu falo muito isso. Então, eu vejo que, por mais que a gente busque realizar as coisas com princípios e valores, a outra parte também está acreditando nas convicções dela. Que aquilo que eu acredito que é certo, para ela não é certo. E é onde tem um embate. Aí eu falo, sempre quando tem. E aí serve para os empresários, né? Se uma situação não consegue ser resolvida com duas partes,
Eu falo que a melhor coisa que tem é botar um terceiro. Geralmente um advogado. Porque se excluem-se as emoções e um terceiro vai julgar o fato para, então, todo mundo sair, vamos dizer assim, menos prejudicado, né? Porque se chega no ponto de chamar um advogado, porque as duas pessoas já não se entendem mais. A gente sempre vai defender a nossa honra. Isso é natural e é o que tem que acontecer mesmo. Eu não vou contra mim mesmo, né? Isso não existe. E é por isso que é importante ter, sei lá, contrato, ter um advogado, ter um terceiro, ter alguém que esteja amenizando aquilo ali, porque senão, meu filho, a gente já tem um desejo natural de violência. Nasce na gente, né? A gente vai sendo socializado, vai saindo aquilo ali. E aí, se uma coisa dá errado e a gente não tem um terceiro para poder pacificar, aí, meu filho, é guerra. É guerra. E é difícil. Uma pergunta. A gente fala muito aqui com o nosso público, que são empresários, né? Líderes, gestores. A nutrição. Porque eu falo muito disso, né? Mas ninguém melhor do que a especialista. A nutrição, ela ajuda o empresário a se desenvolver também? Com certeza. Você falou uma coisa que é importante, né? A virtude é sistêmica. Normalmente, quem é disciplinado numa área acaba sendo em outras, ou pelo menos é mais fácil dela se tornar disciplinada em outra área. Se ela é disciplinada no esporte, é mais fácil dela se tornar uma pessoa disciplinada com dieta, com trabalho, com as contas, enfim. Então, a nutrição ela ajuda muito, porque uma pessoa que come bem, né, uma pessoa que dorme bem, ela normalmente come bem, né? É mais fácil dela comer bem, se ela souber o que comer. Ela tem mais disposição durante o dia. Ela pensa melhor. Ela trabalha melhor. Ela tem mais autoestima. Ela se coloca melhor diante das pessoas. Então, isso influencia o todo da vida do empresário. Então, assim, uma coisa vai levando a outra, sabe? É fundamental, assim, quem não... a maioria das pessoas sabem até o que fazer, elas só não fazem, a verdade é essa. Mas o dia que elas percebem isso, é muito atrelado também às pessoas que elas convivem, né? Começa a conviver com pessoa que come muito, você começa a comer muito. Eu já vivi isso, nem comia muito, comecei a conviver, andar só com gente que come muito, comecei a comer. Fui influenciada, e o contrário também existe, mas é mais fácil a gente aumentar o nível de volume de comida do que diminuir. Então, é importante a gente escolher o meio que a gente anda, com as pessoas que a gente anda, ter clareza do que a gente quer e cuidar da saúde é imprescindível para você ser um empresário de sucesso e viver em alta performance. Coisa boa. Bom, a gente tem que fazer um só de nutrição, né? Total. Vamos falar de emagrecimento, porque a gente vive uma epidemia de obesidade e sobrepeso. Vai vir uma nova série aí, e aí quem sabe a gente não começa falando com esse tema que é tão... Ele não relevante. É relevante, total. Ele não é polêmico. Mais de 60% das pessoas estão acima do peso. É um número muito elevado. Não, e fora que... Aí eu vou pegar a fala, no Brasil, né? O cara está acima do peso, ele come mais do que deveria, ou seja, ele gasta mais com comida. E a tendência é piorar. Não, ele gasta mais com comida, ele, consequentemente, gasta mais com remédio, ele pode ser um problema para a família dele. Meu irmão, é um ciclo vicioso absurdo, né? Então... E é muito mais fácil você cuidar da sua saúde antes de você chegar nesse ponto em que você está totalmente com o metabolismo totalmente desregulado do que esperar chegar nisso. Porque depois que a pessoa chega, é muito mais difícil para ela voltar. Porque daí o cérebro dela já regula o peso dela para cima, o metabolismo já mudou completamente, aí é mais complicado. Aí a gente tem um retrabalho. Então, quem ainda não chegou nesse ponto e pode já começar a mudar de agora, melhor ainda. Procura um nutricionista. Bom, aqui no NavaCast, André, você que... Eu não sei se você tem ouvido os NavaCast, André. Fala não para não me chatear. Com certeza, Ravel, você sabe. Eu te sigo. Eu te sigo na rede social, eu comento, eu falo. Você vibra, fã. Eu vibro. Eu só não vejo quando você não dá tempo para mim, porque você sabe, né? Porque é um grude, tá? É um grude. Quando me falta tempo, eu não consigo fazer nada sozinho. Nunca vi. Porque eu te amo por isso, muito. Deixa eu te falar. Aqui no NavaCast, a gente geralmente encerra. Imagina que esse podcast ele vai chegar para o mundo inteiro. Vai vir pelo celular, na TV, na rádio, em tudo. A Andréa, ao final da vida, como que ela quer ser lembrada? E o mundo inteiro vai ficar sabendo disso. Um dos elogios que eu recebo, que eu gosto muito, é quando a pessoa fala assim, eu acho a Andréa muito verdadeira e leve. E isso, para mim, é maravilhoso ouvir isso, porque eu sempre busquei pela verdade e eu detesto gente pesada.
Entendeu? Eu gosto de gente que fala a verdade, mesmo que aquela verdade doa, seja chata de ouvir e tal, mas é a verdade da pessoa. Né? Eu tenho essa capacidade de admirar uma ideia, a beleza de uma ideia, mesmo quando ela é contrária àquilo que eu acredito. E eu acho isso muito legal. Então, assim, eu quero ser lembrada como uma pessoa que sempre buscou pela verdade e que era leve. Não era uma pessoa pesada, entendeu? Todo mundo é livre. Se quiser tomar Coca Zero, pode tomar. Se quiser, sabendo dos malefícios, a escolha é sua. Você é livre, entendeu? É saudável? Não é. Mas você é livre. Porque a gente tem um desejo natural de poder. E esse desejo de poder, de dominar, faz com que a gente queira mandar na vida alheia. Só que adulto sabe o que está fazendo. Eu pressuponho, a não ser que ele tenha alguma doença mental, aí é caso de psiquiatra, mas não sendo isso, é livre. Eu só boto o dedo nos meus filhos e olhe lá que tem hora que eu deixo ele cair, deixo comer errado. Porque tem que aprender. Senão vai ficar um adulto banana, né? Molenga, que os outros que mandam nele. E eu vou te falar, né? Que bom que você vai ser lembrada como uma pessoa leve e verdadeira. Mas para a gente encerrar, eu falo que o que está faltando nesse mundo é homem alfa, que fica do lado da mulher, bate no peito e fala, fica tranquila, que eu vou dar conta do rojão. Porque quando a mulher se casa com um banana, geralmente existe uma... Isso tem a ver com a paternidade, né? Principalmente. Existe uma distorção da relação absurda. E aí a mulher assume o papel do homem. É o homem e que o cresce homem, tendo como referência a mãe, não o pai. E o homem vira mulher. O que acontece? Essa mulher cresce insegura, achando que ela tem que ser esse papel que traz segurança para casa, sendo que, na verdade, ela tinha que ser protegida. E muitas mulheres erram quando elas não estimulam, né? Quando casam com um homem assim, porque eu já vi homens que cresceram assim, tinham esse perfil que você fala mais banana, né? Não é um macho alfa e tal, mas que depois de casou com uma mulher que teve a capacidade de mudar essa percepção do homem. Fez ele crescer, ele acreditar em quem ele era, que ele podia mais, que ele era o provedor, que ele era capaz, que nem todo mundo é assim, né? A mulher, ela quer carregar, às vezes, aquele papel que ela teve, porque ela via na mãe dela uma mulher assim também, que dominava, e aí ela acabou mantendo aquele homem que já era mais passivo, mais calmo, e não estimulou. A mulher estimula o homem ou ela derruba, né? Isso é bíblico, né? Ou ela levanta, ou ela quebra. É verdade. Andréa, obrigado. Foi mais fácil do que eu imaginava. Eu já estava preocupada assim, meu Deus do céu. Passou tão rápido. Passou muito rápido. A gente vai precisar gravar um próximo. Obrigado pela sua parceria na minha vida. Obrigado por ser essa mulher que me promove. Tamo junto. Essa incentivadora, minha parceira, tá comigo em tudo. É isso, te amo. É verdade, tamo junto. Obrigada. Obrigada pelo carinho, pelas pessoas que estão assistindo, que estão vendo esse podcast, esse momento nosso. E que venham mais. Esse foi mais um episódio do NavaCast, muito especial, porque eu fiz aqui com a minha amada esposa, e que você possa compartilhar, que você possa curtir, ativar as notificações para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Nosso intuito aqui é um único: contribuição e crescimento. Fica ligado, porque logo mais tem mais um episódio do NavaCast. E esse foi mais um episódio do NavaCast. E se você curtiu esse bate-papo, lembre de compartilhar com seus amigos e marcar Infusão 4.0. E não esquece de seguir a gente para receber mais conteúdos de empresário para empresário. A gente se vê no próximo episódio do NavaCast.